essa outra dela, eis-me aqui, eu sou aquele que tu... Essa música, ela tava contando, acho que foi um momento muito difícil na vida dela, né? Porque acho que ela tava perdendo, acho que tinha perdido o pai ou algo assim. Algo desse gênero. E eu acho que essa música fala muito, fala demais, assim. Grita. Você falou da questão de Davi proporcionar o escrito de salmos angustiantes. Talvez seja aí o homem segundo o coração de Deus, né? Por quê? Porque nos momentos de angústia, né? De dor, de aperto, o cara consegue, sei lá, compor um hino, refletir no que ele está sentindo e ao mesmo tempo depositando a adoração dele a Deus. Estou passando por isso. Ele falava frases como: lembra-te da angústia do teu filho. Cara, Bom, perguntas, voz da consciência? Não? Tranquilo? Vamos falar um pouco sobre tabernáculo. Você tem de conhecimento sobre porque o tabernáculo ele foi construído para adoração. Exato. Para adoração. Então ele tinha lá o ponto onde Deus fazia lá o seu ele ficava presente para poder falar lá com os sacerdotes. Era um momento de totalmente adoração. Os sacerdotes estavam lá e apresentavam seus sacrifícios, acho que a gente acaba se tornando ali um tabernáculo, porque a gente usa o nosso sacrifício para se chegar mais perto de Deus. Assim. Eu penso exatamente dessa forma. Hoje, a missão como ministro de louvor é exatamente trazer e conectar as pessoas a lenha, né? É você trazer ali o fogo, você trazer a essência para as pessoas ali se conectarem com Deus. É tanto que o momento do louvor, eu lembro que logo quando eu aceitei a Cristo na minha primeira igreja lá na presbiteriana, o louvor era primeiro. Então antes de qualquer coisa a gente tocava o louvor ali e tal. E justamente para atrair, para quebrar o gelo, para trazer a presença de Deus, né? E o tabernáculo, como eu falei, nós somos templo, nós temos a responsabilidade, o culto, propriamente dito, quando a gente vai cultuar a Deus, a gente está adorando, prestando uma adoração ao Senhor. Então, é bem isso, né? Eu acho que, como acho que eu já falei atrás, eu acho que a gente tem a responsabilidade de criar um lugar onde Deus possa habitar. Naquele momento, onde Deus vem e quando Ele vem... preparar o ambiente, né? A gente prepara o ambiente fica quase que palpável, assim, né? A gente prepara o ambiente e aí quando ele vem a gente tem que tem que dar vazão. Dá vazão. Então, mas você fala isso hoje, mas você tocou no tema tabernáculo, isso é para você ver o que Jesus Cristo fez, né? O que Jesus Cristo fez, o religares. Eu falei sobre isso no videozinho lá. Quem não viu, veja, por favor. O religares. O que é o religares? Na época do tabernáculo, a pessoa vinha e entregava o seu sacrifício ao sacerdote. E o sacerdote oferecia o sacrifício. Ou seja, você não tinha nem a possibilidade de entrar no santo lugar. Não era nem no santíssimo. Exato. Era no santo. O máximo que você fazia e se desse por satisfeito era, tá aqui o cordeiro e vira as costas e vai embora. O sacerdote que era responsável por entregar o teu sacrifício. Porque a adoração é sacrifício, né? Também. Exato. É um sacrifício. E aí você vê o que é que Jesus faz. Quando ele dá o brado, Pai, está consumado, né? Sim. E a Bíblia vai dizer que o véu do templo é rasgado de cima a baixo. As pedras fendem. Da entrada. Eu falei sobre isso no vídeo, falando que Jesus, quando ele veio para justamente quebrar esse paradigma de que para se chegar perto de Deus precisava de um sacrifício de carne, de sangue, para poder colocar na expiação e Deus vir, o sacerdote fazer a entrega do sacrifício. Quando Jesus veio, lá atrás, lá no começo do ministério, ele já falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que era exatamente o que o tabernáculo era. A porta era o caminho, o altar era a verdade e
O Santo do Santíssimo, Santo, a vida. a vida. E aí, olha só como já era muito assim, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem, quem vem ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, ele está tirando tudo aquilo e colocando tudo nele, depositando nele. E aí quando ele se entrega lá na cruz e está tudo consumado, o véu se rasga de alto a baixo, as pedras se fendem e o mundo se abala. O mundo totalmente se abala. Cumprindo o que ele havia falado, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que não precisava mais de tudo aquilo, não precisava mais de um sacerdote para poder. Eu acho, cara, para quem não. Agora sacerdócio real. Exato, para quem nunca assistiu, assista The Chosen, cara, muito que bom. Série incrível. Eu tô Assista. doido pra assistir essa série. Cara, aí. a Diz primeira que é temporada tá na maravilhosa. Netflix, assistam, é uma série Legal. muito incrível. Ele tem uma Reflete um cena- Jesus humano. Sim, é um Jesus que chora, um Jesus que tem angústia, um Jesus que tá com dor nos pés porque ficou o dia inteiro andando, que ficou o dia inteiro curando. Eu falava, Senhor, eu assisto e eu choro. Eu já assisti umas 3 vezes só a primeira temporada e cada vez que eu assisto eu vejo coisas diferentes. E ele falando, acho que uma das últimas cenas, gente, é spoiler, tá? Das últimas cenas lá no poço É simplesmente a cena mais top da primeira. Não estraga. É a cena mais top mas, da gente, primeira não temporada. é spoiler porque tá na Bíblia. Então, Assiste. gente, ó, não é tão spoiler porque tá na Bíblia, tá lá. Mas do jeito que É só a forma como o autor colocou aquilo. E ele fala com ela e ela fala, você é o Messias? E ele com o olho cheio de lágrimas, assim, bem embargado. E ele, cara, é simplesmente fantástico. Eu acho legal essa questão de um Cristo humanizado, de um Cristo homem, de um Cristo... Ele também chorou, né? Ele também sentiu dor, né? Sentiu dor. E foi uma coisa... Quem não assistiu, assista. Eu recomendo. The Chosen. Tem um aplicativo deles, baixa o aplicativo deles também, que tem todas as... as 3 temporadas estão lá. E é interessante, porque o autor, todo o final de uma... Como é que se fala? De um episódio, ele se apresenta falando do que ele quer levar, né? Ele quer levar a palavra de Deus no mundo inteiro, né? Talvez esse seja o motivo pelo qual esteja fazendo tanto sucesso, né? Sim. Porque o intuito é um intuito é tanto de Deus que tem até... Eu estava vendo os reviews dessa série que ele falava assim... que teve um tempo que eles não tinham mais lugar para gravar. Por conta da pandemia e tal, eles ficaram sem lugar para gravar. Não tinha locação, toda locação que chegava, dava certo, chegava na hora, cancelava. Do nada, quando eles falaram, vamos cancelar a gravação, apareceu uns irmãos lá de uma, eu não sei, acho que não sei se são dos Mormons, eu não lembro. Eu sei que eles têm uma cidade cenográfica imensa. Nossa. Cederam a cidade cenográfica. Então a segunda temporada já foi gravada nessa cidade cenográfica, que é também muito top. Acho que Deus tem trabalhado, tem mostrado muita coisa através de si. Eu falo porque muitos estudiosos, como por exemplo o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, que é um pastor, que ele é PhD, o cara é sensacional, né? Sensacional. Ele fala que essa série é uma das mais próximas do que ocorreu de verdade. A passagem de Jesus Cristo. Exatamente. E voltando só um pouquinho, quando você falou do Via Veritas Vitae, significa o caminho, a verdade e a vida. O escritor aos Hebreus vai dizer que agora, né, vocês se aproximam pelo um verdadeiro pelo um vivo e novo caminho, né, pelo sangue. E aí nessa série de shows, vou dar spoiler. Ele me falou. Eu também não tinha visto, mas cada vez que você assiste você vê uma coisa diferente. A conversa dele com o Nicodemos, ele no tanque de Bethesda, né? Bethesda. E depois ele no poço de lá com a Jacó, poço de Jacó lá. Cara, eu acho que
São muitas conversas muito profundas. Eu preciso assistir isso aí pra também acompanhar. Profundas. Não, você vai gostar. Que legal. Eu vou ter que dar um spoilerzinho, gente, pelo amor de Deus. Nesse trecho em particular, eu estava com a Adriana, estou assistindo com a Adriana aqui. Aí daí um pouco. E a Adriana viu a mesma coisa que eu vi, cara. Olha o spoiler. Quando ele vai para Caná da Galileia, que vai ter o casamento. No casamento em Caná da Galileia acaba-se o vinho, né? Sim. E aí a história, assim, na série é muito top, né? Que mostra uma coisa real, vamos dizer assim, uma coisa que, tipo, pode ter acontecido isso mesmo. E aí Maria chega diante dele e fala desse jeito, olha, acabou o vinho, né? E aí ele fala, mulher, não é ainda a minha hora, né? Não fala bem assim. E aí, só que aí ela olha pra ele com aqueles olhozinhos de peixe morto, querendo dizer, faz alguma coisa, né? E aí ele é comovido com a questão, né? Tipo, ó, o noivo vai ficar desonrado, tal, aquela coisa toda, né? E aí ele fala, e isso é importante, essa exegese do texto, porque ele fala, mulher, ainda não é a minha hora. Só que aí quando ele chega diante dos talhos na série só tem esse feeling, o autor tem esse feeling. Quando ele vai pegar ele manda encher os talhos com água, e aí ele coloca a mão dentro de um dos talhos, e aí ele olha para cima e fala, amém. E aí quando ele puxa a água assim que sai na mão dele, vira vinho. E na hora eu olhei para Adriana assim e falei, nossa, meu, olha no que o cara pensou. Saiu da água para o vinho. Saiu da água para o vinho, que simboliza quem? O sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando ele transformou aquilo em vinho, era como se ele dissesse, vou derramar. Comecei agora. Vou derramar o meu sangue. É forte. É forte. É muito quando você forte. vê esses negocinhos assim, aí você fala, nossa. Eu tava vendo